Muito bem-vindo, meu aluno mentorado, a essa gravação da primeira aulão, vou chamar de aulão, porque isso aqui é uma mega aula sobre ciclo de testosterona. Bom, primeiramente, eu quero dizer aqui que é uma honra poder ensinar a partir de agora você, tá? Você e mais os outros 9 integrantes que estão assistindo essa aula a fazer as coisas agora de uma forma coerente, de uma forma mais segura, de uma forma mais inteligente, de uma forma onde você compreenda o que realmente é um hormônio e passe ao que? Usá-lo de forma coerente, né? De uma forma com bom senso, vamos dizer assim. Porque o que mais temos hoje, né, visto, é a falta de bom senso da maioria dos usuários de esteroides anabolizantes em cima do que? Não da testosterona apenas, mas das dosagens, né? Então a gente está vendo, eu vejo muito, né, a galera usar dosagens astronômicas. Depois eu vou passar em fotos aí para vocês alguns alunos que eu cuido, né, de consultoria ali, mano a mano, one on one, que é literalmente ali focado na parte hormonal, né? Justamente para o cara buscar a estética que ele quer. E alguns vieram para mim, né, tomando dosagens astronômicas de testosterona, fora outros esteroides. Então eu até ficava assustado, porque não adianta nem fazer exame, né? Geralmente o aluno fala, eu quero fazer exame, como é que tá? Não adianta fazer exame, aqui tá tudo arrebentado, né? O máximo que a gente vai fazer é um hemograma para analisar os seus hematócritos. Se estiver muito alto, vamos fazer sangria, vamos diminuir doses, e aí eu estruturo tudo literalmente ali para o cara fazer o que é certo, tá? Porque não adianta nós pensarmos que no mundo dos hormônios o mais é mais, tá errado, tá? Se você quiser pensar dessa forma em enriquecimento, quanto mais você ganha dinheiro, mais rico você fica. Aí beleza, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Isso é verdade. Então no mundo financeiro, o mais é mais. Agora nesse meu mundo aqui, ó, dos hormônios, o menos é mais. Literalmente aquela frase lá que foi dita por um arquiteto, se eu não me engano, né? Less is more, tá? Então menos é mais. Eu acho, tá, que foi um arquiteto, tá? Só deixa eu abaixar aqui esse som, porque senão as pessoas não param de mandar mensagem e aí vai ficar apitando toda hora aqui, atrapalhando a nossa aula. Menos é mais, tá bom? Eu não sei se foi o arquiteto mesmo que falou isso agora, eu preciso ver depois. Mas se não foi, desconsidera aí, você entendeu literalmente o que eu quis dizer, e é a partir de agora que você vai aprender. Essa aula, ela é uma base, a partir de agora, para você entender primeiro o que é testosterona, tá? Então antes da gente falar do ciclo de testosterona, brevemente você precisa entender, sacar o que é a testosterona. Testosterona nada mais é do que um hormônio, tá? Óbvio, né? Você já sabe disso. É um hormônio androgênico, tá? Ou um hormônio sexual, você pode chamar de androgênico ou hormônio sexual, que prevalece em homens. Prevalece mais nos homens, mulheres menos nelas. Ponto. Como o estrogênio, no caso, dependendo da fase do ciclo menstrual da mulher, prevalece muito mais o estrogênio nela do que no homem. Então, hormônios sexuais, tá, são vários. Testosterona, progesterona, estradiol. Temos vários hormônios dentro do nosso corpo que são considerados sexuais ou androgênicos, tá? A partir disso, você já sabe que agora você produz um hormônio androgênico
no seu testículo, tá? Então, a testosterona no homem é produzida pelo testículo e nas mulheres nos ovários. Simples. Agora veja, por que o homem produz mais do que as mulheres, né? Bom, primeiro que todo o nosso sistema endócrino dos homens e das mulheres é diferente. Segundo que a capacidade de produção de testosterona exclusivamente pelo testículo é muito maior. Então é por isso que prevalece no homem e menos na mulher, tá bom? O ovário produz menos, então ponto final. Acabou aqui. Compreendendo isso, você sabe que a partir de agora, você sempre vai, se você for homem, você sempre vai ter mais texto do que mulher. Mesmo que a mulher tome texto, dificilmente ela vai ter mais texto do que o homem, tá? Só se ela estiver tomando uma dose bem alta aí, tipo uma dura por semana. Aí vai aumentar bastante aí, vai deixar o homem no chinelo, tá? Qual é a questão aqui? A gente tem que entender que nós temos os nossos testículos para fazer a produção de testosterona e as mulheres os ovários. A gente pode entender que o nosso eixo hormonal vem deles, tá? Então o tal do eixo hormonal que a gente tanto fala, que é ligado, que é feito pelo hormônio FSH e o hormônio LH, vou escrever aqui, tá bom? Esse ambos nós temos. FSH, isso aqui é só uma introdução para você captar e entender isso. Agora não é necessário. Na aula de TPC e TRH, terapia de pós-ciclo no caso, terapia de reposição hormonal, aí sim o FSH e o LH vão ser o carro-chefe da aula. Mas LH e FSH. Um é responsável pela produção de espermatozoides e óvulos, no caso aqui, espermatozoides, vou desenhar, espermatozoides e aqui os óvulozinhos, tá bom? E o outro é o responsável pela produção endógena de testosterona, seja no homem, seja na mulher. O que vai acontecer quando você toma testosterona? De fora, injetável, pau! Esses dois carinhas aí automaticamente param de produzir. Por que eles param de fazer a produção deles? Por que eles param de sinalizar a produção de testosterona para o corpo? Simplesmente porque você está dando uma dose cavalar, uma dose astronômica. É por isso que em terapia de reposição hormonal, nós não inibimos o nosso eixo. Pode acontecer, mas é por isso que vocês estão aqui na mentoria para aprender a não deixar isso acontecer para que você tenha uma saúde bacana, tá bom? Então a mentoria vai servir para você aprender sobre ciclo, saber usar as coisas direito e também fazer a porra da TRH de uma forma decente, tá bom? Você vai aprender a fazer a terapia de reposição de testosterona de uma forma correta, de uma forma perfeita. E aí você não vai ter inibição de eixo. Então não adianta, se você está me assistindo, pensa assim, ó, eu tomo uma dura por semana, uma Depô, um enantato, um enantatinho por semana. Cara, você está tomando uma dose cavalar já, tá? Tá tomando 2, quase 3 vezes acima das dosagens corretas, tá bom? Vamos analisar o Durateston, tá? Ele, se você olhar na própria bula, você vai ver que lá no Durateston tá escrito assim, né? Durateston 250 miligramas. Porém, na bula de testosterona ativa só tem 176, tá? É isso que o que quer dizer? É o que o seu corpo vai absorver de testosterona ativa, tá? Nós sempre temos uma perda através da metabolização do nosso fígado e do nosso rim, tá bom? Porque eles fazem excreção de excessos, assim, eles tentam excretar.
Por isso que o excesso de esteroide anabolizante vai te denegrindo, né? Vai te destruindo, te matando ao longo do tempo, porque ele tenta toda hora ficar excretando aquele excesso que você está colocando para dentro e você, cabeça de ovo, não para, né? Tá lá enfiando agulhado o tempo inteiro no seu ombro, sei lá do que, e o teu corpo tentando excretar aquilo e você loucão, colocando mais e mais e mais e mais e mais, e todo dia, 3, 4 vezes na semana. Cara, vai chegar uma hora que seu rim vai falar, tchau amigo, não dá mais, me leva lá para hemodiálise. Aí é verdade, tá? Então, cuidado com loucuras, cuidado com excessos, essas coisas não dão certo, gente. Então é uma coisa que eu preciso passar a realidade para vocês. Isso aqui é uma mentoria, isso aqui é uma coisa séria. Eu não posso ensinar você só a fazer merda, né? Vou ensinar a usar o ciclo de uma forma mais correta, né? Para você evitar tanto BO na tua vida, vou. Mas também eu preciso explicar que se você for um abuser, né? Um abusador de dosagens, de ciclo, se você for pegar isso aqui e só usar pro mal, pro lado ruim, cara, você vai dançar, entendeu? Então use o meu conhecimento para uma coisa boa, que foi o que eu fiz comigo. Eu já usei muito errado as coisas quando eu era mais jovem, mas sabe, poxa, na época eu não tinha ninguém para me instruir, não existia essa chuva de bombardeio de conhecimento que a gente tem hoje, sabe? Eu gastei tanto dinheiro com coaches, com pessoas que só queriam meu dinheiro para vender esteroides para mim. Então queriam vender a consultoria, queriam vender esteroides para mim e estavam cagando, né, para mim. Ah não, toma 2, 3 ml de enantato e todo dia estanozolol. Tipo, eu tinha que usar uma dosagem astronômica, então eu gastava bastante dinheiro com esteroides por mês com aquele cara, né, com aqueles caras. Talvez você aí seja um desse hoje, né? Então, use o que você pagou para ter um conhecimento brutal. Essa é a verdade, tá? Eu tô aqui para passar toda a realidade para você. E aí cabe a você fazer o que é certo ou não. Você vai poder, como eu disse, usar isso pro bem ou pro mal. Beleza? Show? Vamos continuar. Você só vai ter essa quantidade aqui de testosterona no seu corpo então, certo? Aplicou o Durateston. Show de bola. Essa quantidade, só para você saber, tá? Ela tá em uma média de 2, 3, praticamente quase 3 vezes a mais de uma dose de terapia de reposição hormonal em homens de testosterona, que gira em torno aí de 50 até, dependendo do homem, 100 miligramas por semana, tá? Então tá de 2 a 3 vezes, vamos pensar assim, tá bom? O que a gente tem que imaginar? Se a gente está jogando uma dura por semana, a gente já está em níveis suprafisiológicos, acima do que o seu organismo precisa. É justamente por isso que ele vai fazer a inibição de produção hormonal pelo seu testículo e pelo seu ovário, tá bom? Você vai parar de fazer essas produções aí de hormônios justamente por quê? Porque você está dando mais do que o seu corpo precisa. Então o que ele faz? Ah, cara, para de trabalhar, não tem necessidade, porque o fulano já está tomando uma quantidade bem boa aí, então deixa ele. Pronto, acabou. Qual é o grande problema? Se inibe o LH, que é o produtor de testosterona, vai inibir consequentemente o FSH, porque ambos trabalham juntinhos. Então o que acontece? Você se torna estéril, tá? Você vai perder aí a produção de óvulos, né? Então a mulher acaba ficando estéril também e o homem vai, tipo, atrofiar os testículos dele. Um tamanho de testículo normal seria assim, ele vai passar a ter um testículo assim. Por quê? Não está trabalhando, certo? Ah, mas o que eu faço para ter meu testículo de tamanho normal? Calma, a gente vai ver essas coisas na aula de TRH, na aula de terapia de reposição hormonal e testosterona. Calma, a gente vai ver passo a passo. O que eu queria era que você entendesse esse conceito básico para você saber agora como você vai entrar com o ciclo de esteroide anabolizante,
que seja assim, menos pior, tá bom? Para você. Conseguiu captar aqui tudo que você precisava? Aqui assim, ó, se você entendeu que a testosterona, ou já sabia, que ela é um hormônio androgênico, prevalece mais em homem e mulher, você já estava meio caminho andado. Agora você já sabe que você vai ter sim a inibição do seu eixo hormonal a partir do momento que você toma uma Durateston por semana, tá? Se o seu corpo é independente, às vezes está tomando a cada 10 dias, mas se ele está entendendo que tem excesso, ferrou, cara. Você vai parar de produzir. Então aí você vai lá no seu exame e fala, pô, mas eu estou tomando a cada 12 dias um enantato. Isso não é uma TRT? Teoricamente mas pode ser que seu eixo esteja inibido. E aí como faz para achar isso? Você vai descobrir também nas aulas de TRT. Mas assim, basicamente, o que for suprafisiológico vai causar inibição do seu eixo. Ponto. Beleza? Muito bom. Aqui você entendeu tudo agora, tenho certeza. Se tiver dúvida, o grupo existe para isso. Pergunte, mande as dúvidas no grupo de mentoria, que eu tô lá, eu vou responder. Beleza? Vamos lá. E eu digo mais, hein? As respostas geralmente são aulas também, tá? Breve aulas, mas são aulas tão boas quanto essa aqui, pode ter certeza. O que a gente tem que parar sempre para pensar? Quais são os melhores hormônios que a gente pode estar fazendo a utilização aí hoje relacionado a questões de segurança e estabilidade, né? Porque a gente pensa assim, mas testosterona não é testosterona? Não, porque nós temos os ésteres, né, de testosterona, e o éster, na verdade, é aquilo que é usado para fazer somente a liberação mais lenta ou mais rápida da testosterona. Então, por exemplo, um propionato é o éster da testosterona, propionato de testosterona. A Durateston, ela tem 4 tipos, certo? O enantato é um tipo também, que demora um tempo maior para ser liberado. O deposteron também. Eu fiz uma lista que eu vou passar para vocês sobre meia vida de cada droga, tá? Para ficar mais leve a aula, senão vai ficar uma aula só de meia vida. Eu tenho uma aula só de meia vida, depois se vocês quiserem eu posso passar essa aula para vocês também. Só falo de meia vida nessa aula. Quem quiser depois me avisa aí que eu passo essa aula, tá bom? É uma aula antiga que eu gravei para alguns alunos que eu tinha de consultoria e eu passei para esses alunos para eles assistirem. Mas enfim, vamos lá. Quais são os melhores esteroides para você estar utilizando? Vamos lá. Disparadamente, enantato. Por ele ser apenas um tipo de éster, que é o enantato, ele tem a liberação dele, a meia-vida dele perfeita, e acaba sendo mais estável no sangue. O que eu quero falar como estabilidade, eu já vou te explicar. Enantatinho de texto, Durateston. Durateston, ele é maravilhoso, ele tem 4 tipos de éster, tá? Cada um desses éster tem um tipo de pico de ação ali. Então tem o propionato, tem o fenilpropionato, e tem o último ainda, que a liberação é lá ainda depois de 15 dias. Ou seja, qual é o problema do Durateston? Já vou explicar, tá? Por fim, o deposteron. Por que eu nomeei dessa forma assim, né? O enantato como primeiro, o Dura como segundo e o deposteron como terceiro. Aqui eu estou falando diretamente os melhores ciclos, tá? De testosterona, o melhor, na verdade, e quais as melhores testos que você deve usar. Isso aqui é uma mentoria, é para ser direto e reto, não é para eu ficar enchendo linguiça aqui,
falando do tapa e não é isso, tá? Isso aqui é para ir direto ao ponto e ensiná-lo a fazer o que é certo com os melhores produtos, ok? Continuando. O enantato ele vai manter uma estabilidade maior porque ele não tem nenhum tipo de pico de testosterona como o Durateston. O Durateston, por ele ter o tal do propionato, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar rapidinho ali depois de um dia a testosterona no teu sangue, então ela sobe rápido. Esse é um pequeno problema, tá? Ela sobe rápido e depois ela tem até uma quedinha. Depois o fenilpropionato, dali 3, 4 dias, é liberado de novo. Então o Durateston, ele acaba fazendo você ter alguns picos de testosterona, o que às vezes te aumenta um pouco a irritabilidade, o que talvez não seja legal para algumas pessoas. Algumas pessoas se dão mega bem com Dura, tá? Eu, por exemplo, o que eu mais uso, o que eu só uso hoje em dia é Durateston. Sempre usei, é o que eu mais gosto, me sinto muito bem com o Durateston e isso é pessoal, tá? Você pode ter certeza que você tá aí falando realmente, cara, eu também me dou bem com o Dura, ou eu odeio o Durateston, não dá, Durateston pra mim é péssimo, porque você sabe que quando você toma, alguma reação acontece, que isso é inexplicável ainda, e aí você não quer mais usar aquele lá, porque você se dá melhor, por exemplo, com enantato, tá? Como eu conheço várias pessoas que preferem enantato e outras cipionato. Então são os três queridinhos, tá? Sempre são eles, beleza? Aqui, o que a gente tem que parar para pensar? Geralmente o Deposteron, vamos falar do enantato, tá? O Deposteron, só para finalizar a cadeia aí de ésteres, o Deposteron ele usa o cipionato de testosterona como éster, tá? Cipionato. O cipionato de testosterona, ele é mais lento ainda do que o enantato, a liberação dele. Ou seja, vai ser um tipo de ciclo um pouco mais lento nos seus ganhos, tá? Não gosto muito de usar Deposteron para ciclo. Algumas pessoas se dão muito bem, tá? Aqueles caras que têm um metabolismo muito magro, são muito magros de ruim, sabe? Em teoria seria os ectomorfos. É aquele magro de ruim, mas que ele é musculoso também. Você vê que ele tem uma estética musculosa, mas é muito magro. Esse cara se dá benzão com Deposteron. É fato, tá? Fato. Isso aí é prática, beleza? Pode confiar. Cipionato. Para esses caras vale a pena. Para pessoas que têm um metabolismo mais lixo, que é voltado mais para engordar, o Durateston responde muito bem e o enantato também, tá bom? Então, nesses fatores, a gente está falando de prática nesse ponto, tá? E melhor ainda que o Durateston, aí quando você for um nível mais avançado, a gente vai falar mais para frente disso, o propionato é bem melhor. Aí o propionato é o carro-chefe, só que aí o propionato, por ele ter uma liberação rápida e uma meia-vida muito curta aí de 1, 2 dias só, aí a ideia é que você tenha que fazer as aplicações no máximo dia sim, dia não, para você não ficar tendo picos de testosterona, né? Senão você vai ter picos e picos, imagina só, você toma na segunda-feira e vai tomar só na quinta, cara, sua testosterona vai estar baixíssima, aí você vai aumentá-la de novo, isso não faz bem para sua saúde, tá? Principalmente para a pressão arterial, não é legal. Então o Durateston para as pessoas mais gordinhas, vamos assim dizer, é melhor, tá? Aquele cara que tem uma genética para ser gordinho. Eu era obeso, eu era gordinho, então o Durateston lida muito bem comigo. O enantato também, mas eu prefiro ainda o Dura, tá? E no caso aí o propionato seria para níveis mais hards, mais avançados, que teriam que fazer aplicações aí diárias, aí seria ciclos mais avançados. A gente vai ter a aula de ciclos avançados, hardcore, aí é outra história. Aqui a gente está falando só de um ciclinho de texto, ou seja, dosagens para um ciclinho de texto de enan. Vamos supor que você vai fazer um ciclo de enantato. Qual é o tempo que eu recomendo para você fazer? De 8 a 12 semanas
Hack, dica, ó, 12 semanas é o auge, tá? Sempre faça 12 mais, tá? 14, 16, de 12 a 16 semanas é perfeito fazer um ciclo. 8 semanas é muito pouco, tá? Mas se você é um iniciante, ok, beleza? Mas assim, cara, já usou bola, já usou esteroide? De 12 a 16, sem dó, tá bom? Até 16 semanas. Durateston, a mesma coisa. Vou pôr de 8 a 16 semanas, que agora você já entendeu. E o Deposteron, a mesma coisa. De 8 a 16 semanas. Agora, pessoal, qual a dosagem que você pode estar utilizando para fazer um bom ciclo só com testosterona? Você está começando agora a fazer o uso de esteroide anabolizante, quer entender melhor sobre a testosterona, como eu sei que tem uma pessoa aqui que comprou para participar justamente para isso, para aprender, para começar a tomar aí as decisões. Puta, show de bola, cara, essa aula é muito boa para você e você deve estar absorvendo muita coisa legal. Dosagem, não seja louco de tomar mais do que isso. De 200 a 300 miligramas por semana. Vou pôr aqui também. Semana. Essa quantidade já é suficiente para te dar ganhos excelentes nesse pacote de tempo aqui. E eu falo de massa muscular esquelética mesmo, tá? Você vai aumentar bem aí a sua quantidade de massa muscular esquelética tomando uma mixaria de testosterona, tá? Imagina só, tem cara que toma 1 grama de testo, só de testo por semana, e o cara é recreativo, não é atleta não, tá? Atleta às vezes toma até mais, 2, 3, 4 gramas, tá? Não é brincadeira não. Aqui nós somos meros mortais, tá? Essa é a verdade. Então, essa quantidade já é suficiente para você ter uma perfeita síntese proteica e começar a promover a construção de massa muscular. Para isso, a sua dieta tem que estar alinhada. Você tem que estar comendo aí pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Pelo menos, ó, hackzinho, anota aí, por quilo. De carbo, uma quantidade razoável, vai depender de como tá você, beleza? Tá aí buscando secar de 2 a 3 gramas, tá querendo aumentar de 5 a 7 gramas, beleza? Hackzão por quilo. E aí você precisa testar as quantidades ideais para você, tá? É assim que a gente consegue fazer nas consultorias, é ir fazendo as jogadas com os pacientes, com os alunos, para ver o que responde melhor nele. Encontrou, pau, mantém até ele ter resultado máximo na vida dele. Mas o mínimo de proteína é isso, podendo chegar aí até 2,5, 2,6 para suprir a fome, porque às vezes baixa proteína começa a dar fome, principalmente se você estiver num cut, beleza? Isso aqui, aliado a isso aqui, cara, já era. Ai, mas e gordura? Foda-se, o menos possível você consuma, beleza? E quando consumir, dê preferência para gorduras boas, né? No caso, as insaturadas, né? Mono e poliinsaturadas, que são os óleos vegetais, azeite, beleza? É isso. Ômega 3. Faça o uso de ômega 3, tá bom? Pelo fato da testosterona prejudicar um pouco a cascata de colesterol, ela tende a mexer um pouco com o perfil lipídico. Então o ômega 3 ajuda bastante no controle do triglicerídeos, tá? O seu colesterol você vai se manter bem com ele se você consumir gorduras boas. Se você ficar tomando testosterona e tua dieta tiver uma merda, ó, oficial, sincero demais aqui, tá? Você vai destruir o seu colesterol e promover os riscos de infarto.
Esses caras aí que infartam direto, o que acontece? Eles têm uma dieta muito boa durante a competição, porém nessa fase eles estão se drogando tanto que eles estão forçando demais o coração também, então fica enxugando gelo, né? Mas enfim, fora de competição, esses caras comem pra caralho também, comem merda, né? Comem fast foods, os junk foods da vida. E isso faz com que aumente aí a incidência de gordura arterial. Cara, é batata aí pra você cair duro, pra você ter um infarto mesmo. Então cuida da porra da sua saúde, tá? Então, vai usar esteroide, meu, já entendeu que isso aqui vai dar uma zoada na cascata de colesterol, vai piorar o seu colesterol? O que você vai fazer? Vai ingerir gorduras boas na sua dieta, beleza? Abacate, os óleos vegetais, o azeite, vai introduzir o ômega 3, 1 grama por dia, pelo menos. Não tem segredo, beleza? Fazendo isso você vai conseguir manter uma boa saúde cardiovascular, tá? De 8 a 16 semanas. Daqui para frente, você teria que aprender sobre a TPC, né? Ou a TRT, para ver se você sai do seu ciclo e entra em TRT, ou sai do seu ciclo e entra em TPC. Nas próximas aulas a gente vai abordar mais sobre TRT, mais sobre TPC, mas isso não vai vir agora, tá? Por hora a gente vai falar sobre a testosterona, no caso, hoje foi falado mais basicamente para homens, tá? Mulheres, esquece testosterona, tá? Testosterona, eu sei que tem mulher aqui no grupo de mentoria, tá? Talvez ela tenha até falado, ei, caramba, não falou nada pra mulher, que porra é essa? Ó, não usamos testosterona em ciclo feminino, tá? Por quê? Você vai entender isso nas aulas de Stano, de Ox, de Bold, você vai entender isso nas próximas aulas. Mas veja só, testosterona a gente procura usar em mulher, geralmente em gel, tá? Que é o usozinho lá tópico mesmo, passa na pele, bonitinho. Quando ela tá com problemas de libido, relação sexual com o marido, aí a gente costuma passar ali a testinho gel. Para melhorar essas questões fisiológicas, para ciclar, não é legal, não é vantagem usar a testo, porque por ela ser um hormônio androgênico sexual, ela vai aumentar muito a quantidade de testosterona no seu sangue, consequentemente vai aumentar muito o estrogênio, vai te dar um desbalanço brutal. Então a gente costuma usar oxandrolona, stanozolol, boldenona, tudo em dosagens bem reguladas, muito menores do que seria a de testosterona, obviamente, né? Muito menor. E aí você vai ter muito mais efeito com essas outras drogas, tá? Pode ter certeza. Por isso que eu não abordei nada aqui sobre ciclo de testosterona para mulher. Dificilmente você vai ver isso, tá? Talvez você veja mais em atletas. E mesmo assim, as atletas, ao invés de usar testosterona hoje, utilizam trembolonas em low doses, né? Doses mais baixas aí. Algumas até usam doses mais cavalares. As atletas ali, tipo, Pro, Open, realmente elas são muito grandes. Eu não sei se a categoria Open feminina existe, mas tem uma categoria que as mulheres são muito grandes. Eu não sei se é Open também. Mas enfim, cara, cuidado com o uso. Mulheres, esqueça o uso de testosterona para ciclo, tá? Mulher só vai fazer o uso de testosterona em casos de problema de libido, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida sobre isso, pode me perguntar até no particular, que eu te esclareço melhor sobre isso para você sanar essa dúvida, tá? Inclusive, até para libido, a gente costuma utilizar muito oxandrolona para mulheres, porque melhora muito a libido da mulher e melhora a estética, né? Melhora a celulite, tá? Você vai gostar mais da aula de oxandrolona, pode ter certeza, tá bom? Pessoal, a base que eu queria falar sobre ciclo de esteroides anabolizantes hoje seria falar sobre o ciclo ideal e específico para você fazer direto e reto, a quantidade, não precisa tomar nada de protetor aqui, esquece, você não falou de anastrozol, não é para tomar, porra, senão eu teria falado, entendeu? Então esquece,
essas coisas. Você não vai fazer o uso de anastrozol tomando essa mixaria de testosterona. Porque se você estiver fazendo dieta, você vai ter bem pouquinho estrogênio, porque seu BF vai baixar bem. Tá? Agora, se você tomar testo e ficar comendo igual porcão, você vai engordar e não vai ser por causa da testo que você vai estar com ginecomastia. Vai ser por causa do excesso de gordura, tá bom? Excesso de gordura eleva muito os níveis de aromatase. E aí sim, com bastante testo no corpo, você vai produzir mais estrogênio ainda. Então seja inteligente. Se você for usar a porra de um hormônio, faça dieta, tá? Você tá aqui no meu grupo de mentoria, é porque você já é esperto, você já é inteligente, você já entrou num negócio que você sabe que o conhecimento é avançado, mais avançado. Então, dieta para você já tem que ser uma coisa, cara, que você está acostumado a fazer já. Você já tem até que saber fazer dieta. Não tem que ficar perdidão, não. Né? Tipo, tem no mínimo, você tem que ter um básico conhecimento sobre o que você está comendo, a nutritividade dos alimentos, você já tem que ter um shape legal, você já tem que estar num nível bem avançado, tá? Você já tem que estar, o shape legal que eu falo assim, você já tem que treinar no mínimo, né? Não pode também tá 100% cru que você vai fazer cagada. Então não use esteroide anabolizante, fique comendo que nem um porco, que você vai destruir o seu colesterol, vai destruir a saúde do seu coração e vai acabar aumentando os seus níveis de estrogênio, beleza? Espero que eu tenha sido bem claro nessas questões. E eu quero que, se qualquer dúvida que ficou sobre essa aula, você me manda aqui. Lembrando que não existe encheção de linguiça. Eu tenho algumas aulas explicando sobre testosterona, sobre a meia-vida, que aí tem uma encheção de linguiça. Eu vou passar tudo isso para vocês. Mas o direto e reto é literalmente direto e reto. É o que é bom e é o que você deve usar, que é o que eu estou falando aqui. Ai, mas e o fenilpropionato? Esquece, esquece. Ai, mas e o nebido? Esquece. É isso aqui. Não tem segredo. Por que os bodybuilders só usam isso? Porque é o que é bom, porque é o que funciona. Beleza? Confia em mim, vem comigo e até a próxima aula. Ó, não esquece dessa dica, tá? Anota aí, beleza? Pode fazer isso aí, tá bom? Não esquece disso aqui também, 1 grama, ó. Vai ter várias dicas aí nutricionais no meio para você unir o útil ao agradável, beleza? Dúvida, me pergunta. Tá com dúvida do anastrozol? Pergunta aí do tamoxifeno, do examestano. Pergunta que eu vou explicar. Isso vai ter aula disso ainda também, tá? São os protetores que a gente usa e os que a gente descarta. Vai ter aula disso também. Então tenha paciência, aula por aula. Você já sabe agora sobre a testosterona, beleza? Muito obrigado e até a próxima. E me deixa um feedback se você gostou da aula e se tiver dúvida, também me pergunta no grupo de mentoria, beleza? Um abraço e até mais.